Boa tarde, seja bem-vindo aí a mais uma live aí do Evangelismo na Quebrada, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando essa live aí, e essa live é uma live com um testemunho poderoso, é uma live com o testemunho do irmão Wagner de 14, que aceitou o convite, para estar aqui testemunhando, falando aí o que Deus fez e está fazendo e vai fazer na vida dele. Irmão Wagner, em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. Isso mesmo. Deus é vitorioso, tem feito grandes transformações na minha vida. E hoje eu estou aqui para a honra e glória dele, para poder dar meu testemunho aí e ajudar muitas outras pessoas que estão nessa situação. Amém, glória a Deus. É isso aí, gente. Bom, fica à vontade, né? Aqui nós estamos aqui para compartilhar o Evangelho de Cristo, falar um pouco do amor do Pai, né, cara, que nos alcançou, né, pela misericórdia, pela graça dele. Nós não somos merecedores, nós não merecemos aí o amor dele, aí, mas pela misericórdia e pela graça dele aí, temos alcançado em nome de Jesus. Amém, irmão. Amém. Meus irmãos, eu quero primeiramente louvar a Deus aí, né, pela vida de todos que estão assistindo e vão assistir este vídeo, essa live aí em nome de Jesus, né? Quero louvar a Deus aí também pelo testemunho e pela vida do irmão Wagner, que está aqui com a gente hoje, tá? E pedir para você que não é inscrito no canal, você que não acompanha as redes sociais do Evangelismo na Quebrada, mano, vem seguir a gente aí, compartilha, né, em nome de Jesus, seja um evangelista digital aí, compartilhe aí, né, essa live aí para que possa alcançar muitas vidas também, em nome de Jesus. Eu quero orar também, irmão, para começar essa live aqui ao vivo. Quero orar, tá orando aí, né, por esse testemunho seu aí, tá? Para que essa semente aí possa encontrar a terra boa em nome de Jesus. Amém. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero, Senhor, clamar a Ti, Senhor, neste momento, pela vida do irmão Wagner, Senhor, que esse testemunho dele, ó Pai, possa ser uma semente sendo lançada, papai querido, em terra boa. Que aqueles que estão assistindo esta live, Senhor, possa, Senhor, absorver e receber esta palavra, papai querido, e venha dar frutos, Senhor, desta semente, Pai, para a honra e glória, Senhor, do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí, gente. Mano, tá um pouco nervoso, né, irmão? Tá nervoso, tá muito nervoso. Eu bastante, né, no Não é caso. fácil, né, mano? Não Tá é, aqui, não é vai fácil. falar de Deus, falar de Cristo, assim, não é fácil, mas Deus tem nos dado graça aí, dando, nós possamos. É como eu tava falando, chega a ser engraçado às vezes, porque antes eu vi na televisão, né, outros irmãos dando testemunho em outros programas, né, nunca imaginei estar nessa situação, mas graças a Deus estamos aí podendo compartilhar um pouco aí de tudo que Deus fez na minha vida, e toda a honra e glória a Ele, né, porque realmente eu fui transformado pela misericórdia e graça dele. Amém, amém. É bem isso aí mesmo. Mano, eu acho que, não sei se para você, mas eu acho que eu já fiz essa pergunta, né, eu acho que muitos que estão assistindo esse vídeo aí já fizeram essa pergunta ou já ouviram essa pergunta, né, cara? Uma pergunta simples que eu quero fazer. Você já se perguntou ou já te perguntaram o porquê Jesus morreu na cruz? Por que Jesus teve que morrer? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Já se perguntou isso? Não, já te perguntaram isso? Já me perguntei até. Não, quando não tinha muito conhecimento, eu cheguei a me perguntar assim. Hoje em dia, já pelo pouco que eu entendo de Deus e tudo que Ele fez pela humanidade, né? Uhum. Eu já tenho um entendimento, uma compreensão melhor, né? E foi pelo Filho dele mesmo que ele teve que pagar esse preço pelas nossas almas, porque nenhum homem encontrou justo na terra, né? O que acontece com a maioria, nós somos todos imperfeitos, né? E é somente pela misericórdia dele, que muitas vezes não adianta pela nossa força. Nós, quando queremos mudar ou fazer as coisas pela nossa força, a maioria das vezes não dá certo, né, irmão? Daí nós se sentimos, né, muitas vezes fracassados, acho que quando não alcançamos os nossos objetivos, e acabamos, né, voltando para trás, ou muitas vezes culpando Deus e coisas que não é certo, né? Então é tudo pela força dele, pela misericórdia dele, ele que veio na terra e foi perfeito. E nós todos imperfeitos. Exatamente. Eu vou um pouquinho mais além, eu quero voltar lá atrás, né? Para a gente entender um pouco essa pergunta. Eu quero voltar lá atrás, lá quando Deus formou o homem, né? Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, era tudo perfeito. Não existia pecado,
não existia nada. Até que entrou o pecado na humanidade através do homem, numa desobediência. Entrou o pecado. Então, nesse pecado, criou-se um abismo entre a humanidade, o ser humano e Deus. Uma divisão, né? E criou um abismo. Então, ficou meio que impossível, ter acesso a Deus por causa do pecado. E durante o passado dos anos, Deus tentou levantar vários homens, mas, como o irmão falou aí, nenhum foi santo, nenhum conseguiu alcançar, Se digno bastante, daquela missão, de abrir os 7 selos, Aí, numa conversa da Trindade, e agora? Deus perguntou, e agora quem enviaremos, E Jesus disse, eis-me aqui, envie-me a mim. Então, aí, uma atitude de amor, de grande amor para com o pecador, para conosco, os pecadores, Jesus desceu à terra, se fez homem, se fez carne, e morreu na cruz por nós. Eu quero aqui compartilhar um texto com vocês, Vamos lá, fala assim, Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar o castigo dos nossos pecados. Na cruz, ele levou o castigo em nosso lugar, para que quem crê nele receba o perdão de Deus e tenha a vida eterna. A morte de Jesus na cruz foi o sacrifício perfeito dos nossos pecados. Jesus veio com um propósito: nos salvar dos nossos pecados. Todos pecamos e merecemos castigo, mas Deus nos ama. Olha bem, Ele não fica feliz em nos castigar. Você pensa que Deus ele fica feliz vendo nós sofrer com nossos pecados, com as consequências dos nossos pecados? Ele não fica feliz, irmãos. É por isso Ele enviou Jesus para pagar o preço em nosso lugar. Assim, qualquer pessoa que se arrepende e crê em Jesus, fica perdoado. Foi assim que aconteceu comigo, aconteceu com o irmão Wagner, Nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos em Jesus, entregamos nossa vida para Ele e aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. E hoje nós recebemos aí o dom da vida eterna, através desse ato de amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, irmão? Uma transformação, irmão. Você vê que quando a gente se volta para Ele, começa a pedir, não olha, deixa de olhar para as coisas do mundo e buscar mais dele, começar, como se diz até na palavra, bater e abre-se-á, Então, estou até meio nervoso para falar a palavra. Mas daí tudo acontece, ele vai atendendo, você vai buscando, as coisas vão mudando ao seu redor e tudo vai melhorando, irmão? Tudo, a partir do momento que você se vira para ele, que ele está de braços abertos lá. Então, muitas vezes, quando você não o procura e não quer ter essa intimidade com ele, realmente fica difícil das coisas acontecerem, porque ele está de braços abertos lá, mas ele vem de pé, está esperando você chegar. Você não quer isso. E fora isso, depois a pessoa não fizer isso, realmente o sofrimento persiste e os anos se passam. Verdade. Olha só, o significado da cruz. A cruz representa a maldição do pecado. Pendurado em um madeiro estava debaixo de maldição. Somente os piores criminosos, olha só, os piores criminosos eram pendurados em uma cruz, em um madeiro. Jesus foi crucificado em nosso lugar, em meu lugar. Jesus foi crucificado em um lugar chamado Calvário, que é o Gólgota, que significa lugar da caveira. Esse era um lugar de morte, de destruição. A morte é um destino que todos nós merecemos por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, meu querido. A cruz representa o castigo que aguarda nossos pecados. Jesus morreu na cruz para levar a maldição do pecado. Ele levou o castigo que nós merecemos para nós podermos ter uma segunda chance. Jesus tomou nosso lugar na cruz. Veja também como foi a morte de Jesus na cruz. A cruz, maldição tornada em bênção. Porque quem era crucificado era maldito, era uma maldição. Naquela época, de maldição. Isso. Então aí, só que daí no ato de Jesus,
a maldição foi tornada em bênção. Veja bem, a história não acabou com Jesus morrendo na cruz. No terceiro dia, ele ressuscitou da morte, a morte foi derrotada. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus mostrou que seu sacrifício na cruz foi mais que suficiente para pagar por nossos pecados. Ao pagar tudo, Jesus anulou o poder da morte. Agora, se você crê nele, você também pode ressuscitar para a vida eterna, meus queridos. Veja bem, hein? Da hora, né, mano? Não, é algo muito especial, só ele para fazer por nós mesmos. Você vê, ele carregou todo o pecado do mundo. O que é impossível para nós, como seres humanos, que é vencer as tentações, as vontades da carne, os vícios, e muitas vezes tantas outras fraquezas que nós carregamos. Toda vez que nós buscamos ele e pedimos para ele, ele é capaz de fazer a transformação e de nos dar essas vitórias. Porque sozinho nós não conseguimos. Hoje em dia eu fico reparando muitas vezes, irmão, essas pessoas que buscam em psicólogos, em terapia, né? Ajuda bastante, mas eu vejo que muitas coisas é muito mais espiritual. Então muitas vezes você tenta, tá ali, mas se não for por Jesus mesmo, que esse que carregou e levou todos os pecados e nos dá a vitória, sem ele nós não conseguimos. Não vamos, não tem jeito, cara. Antes de Jesus, a cruz, eu acabei de falar agora, antes de Jesus, a cruz era símbolo de maldição, de tortura, de destruição. Mas Jesus transformou a maldição em bênção. Em vez de ser símbolo do nosso castigo iminente, a cruz se tornou um símbolo de perdão de Deus. Nossa esperança para a vida eterna. Quem crê em Jesus, o recebe como Senhor e Salvador, recebe a vida eterna. Amém. Amém? Glória a Deus. Você que não sabia o porquê Jesus morreu na cruz, tá aí. Essa aí é o porquê. É o seu propósito do nascimento e da morte na cruz. Mas não acabou com a morte de Jesus na cruz. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Para a honra e glória do Senhor. Para salvar todos nós pecadores. Amém? É isso aí, meus queridos. Mas agora vamos ao que mais interessa, né, para nós hoje aqui, que é o testemunho do nosso mano aqui, mano Wagner. Mano Wagner, é isso aí. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, meu irmão, né? Que você continue firme e forte nessa caminhada, conta conosco, porque não é fácil caminhar, né? Porque a palavra de Deus diz que apertada e estreita é a porta que leva à salvação, e larga é a que leva a maldição, a morte, né? Então, assim, estamos juntos, né? E essa seja a primeira live aí de muitos e muitos testemunhos que você venha contar, porque o seu testemunho eu creio que vai edificar muitas vidas, vai fortalecer, vai dar esperança a muitas pessoas que não têm esperança, cara. Amém. Sabia? Existem muitas pessoas aí hoje aí que estão passando aquilo que você passou e não conseguem entender, conseguem ver, enxergar uma luz, conseguem ter esperança, né? E hoje você está aqui testemunhando, vai testemunhar para que essa pessoa pode ter essa luz, ter essa esperança aí. Em nome de Jesus. Amém? Mano, eu quero que você comece aí se apresentando para aqueles que não conhecem, não sabem quem que é o Wagner. Eu já falei o nome, né? Já caguetei o nome do mano aqui, mas o mano vai se apresentar para vocês aí, né? Em nome de Jesus. Bom, prazer, uma boa tarde a todos aí. Meu nome é Wagner, eu tenho 40 anos. Bom, sou solteiro, hoje em dia ainda moro com a minha mãe, minha irmã também, meu cunhado. Tenho uma sobrinha aqui, Ana Flávia, um abraço para todos. E, bom, trabalho, tá recentemente não, é praticamente 4 de dezembro do ano passado eu me batizei, desci as águas, já via num processo de libertação e hoje sou uma nova pessoa, uma nova criatura que vivia antes, né, nas trevas, né, fazendo a vontade do diabo, né, e hoje em dia sou uma pessoa liberta. Estou aí podendo dar um testemunho aí para ajudar outros irmãos que estejam, né, com esse pensamento de mudança e transformação, que eu sei que não é fácil, mas Deus é capaz de libertar e salvar todos, como eu estou vivendo agora um novo, né? Gostaria de contar um pouco da minha história aí. Amém, amém. E eu vou falar para você, irmão, existem muitas pessoas que estão na escuridão, né? Vivem uma vida aí de pecado, vivem nas drogas, no alcoolismo. E existem pessoas que estão assistindo, que às vezes não é eles que estão passando por essa vida, por esse processo, mas os familiares deles, né? E muitas vezes não conseguem encontrar, não conseguem ter esperança de mudança, né? E o seu testemunho, eu creio que vai dar essa esperança
a essas pessoas que estão assistindo essa live aí, em nome de Jesus. Amém. Mano, então fala pra gente aí, fala pra nós aí, como foi a tua infância, meu querido? Bom, resumindo, né, porque são bastante coisa, né, mas vamos lá. Eu cresci, nasci no Tóquio, venho de uma família humilde, né. Minha mãe, no caso, sempre dona de casa, meu pai trabalhava fora, na época, na Londrina, né. Minha irmã, né, sempre morou com nós ali. E crescendo ali no Tóquio, ali, eu tive contato, né, porque era um bairro que na época era considerado, não um bairro perigoso, né, mas era um bairro humilde, pode-se dizer até meio que praticamente favela na época. Morei ali um tempo. Era uma casa, um lugar bem humilde. E bem, né, na rua que eu morava, onde eu cresci ali, tinha muito essa questão de pessoas que eram envolvidas com drogas, com assalto, né, assalto a banco. Então tinha muita coisa. E eu, né, querendo ou não, cresci acostumado com aquela realidade ali. Via, né, rapaziada já era da época mais velha, né, com aquelas motos e tal, passeando e as festas. Quero ter uma também. Né, e tinha toda aquela questão, então, né, querendo ou não, eu acabei me esperando pelaquela vida ali, porque até porque ali na época não tinha advogado, não tinha doutor, né, nada desse tipo. Então nossa realidade era aquela, né, irmão? Então eu fui crescendo naquilo ali, vivendo aquilo ali desde moleque, e apesar que também não era nenhum santo na época, né, sempre já era um pouquinho mais adiantadinho, não gostava de ficar em casa. Foi aquela criança bem goeira, que gostava de sair pra rua e só voltava praticamente à noite pra tomar banho. Morava ali, tinha o rio pra gente se divertir ali, você conhece ali, né? Conheço, Na época era diferente também naquela época, né? Eu nasci praticamente em 82, então cresci ali os anos 90, vivi praticamente tudo ali. Então era época diferente mesmo, né? Tudo era, né? Não que era liberado, né? Mas era mais tranquilo, né? A gente podia ter essa... Mas eu vou falar uma pra você, irmão, acho que a gente era mais nessa época, sabe por quê? Porque antes não existia internet, não existia essas coisas que prendem os jovens hoje em dia. Porque hoje você vai nas quebradas, né? Aí você não vê mais um campo de futebol lotado, você não vê uma quadra de futebol lotada mais. Porque naquela época era tudo lotado. Você fala, eu ia pra rua também, rapaz, pra voltar pra casa, quando a avó ia no portão e gritava, eu ia pra dentro, já tá tarde, e nós ali no futebol, jogando na rua, jogando na pracinha. E pega-pega e tudo que tinha alimentado, tinha acho que foi o melhor momento, acho que a nossa geração foi a melhor geração que já teve, né, cara? Não, eu olhando pra trás, assim, vendo a realidade hoje em dia das crianças, eu realmente vejo. Porque hoje em dia é tudo trancado na internet, né, conversando no celular na mão. E nós já tínhamos essa ânsia de estar na rua, estar brincando, estar sempre fazendo alguma coisa diferente, né? E por isso eu falo que a minha infância, mano, eu acho que a minha infância me levou para vários caminhos, né? Mas a minha infância foi muito top, cara. Porque eu curti bastante, cara. Entendeu? Brinquei bastante. Hoje você não vê as crianças brincando, cara. Tudo em casa, mas reservado, né? É diferente. Você passa nos bairros, cara. Você olha assim, tudo trancado dentro de casa, não tem mais ninguém. Parece que mudou muito, né, irmão? Mudou bastante. Muita coisa mudou, né? É complicado, mas vamos lá. Então, daí cresci ali, né? Fui crescendo e, bom, minha mãe era da igreja, né? Já era convertida, me levava pra igreja. E eu cheguei até a fazer parte do grupo de jovens. Quer dizer, não cantava na igreja, né? Era envolvido com aquele pessoal ali e em paralelo com a molecada da rua também, que cresceu comigo ali. Então eram esses dois mundos. Aí até os 12 anos, eu ainda ia na igreja. A mãe ainda conseguia levar. Mas aí depois eu até por pensamento próprio meu, assim, falei, né, meu, olhar o mundão, rapaziada indo pra Clipidense, pra danceteria, pras paquetes, os comícios eram um show, e tinha várias coisas nas casas, né, e tudo aquilo lá. Eu meio que olhei pra tudo aquilo lá e falei, meu, com 12 anos, né, eu olhava assim e falava assim, gosto da igreja, tinha noção, né, que ali era o caminho certo, que tudo com Deus ali seria bom, mas mesmo assim, infelizmente naquela época lá, eu preferi ir pro lado do mundão e parei de ir na igreja. Eu lembro que foi uma decisão minha, falou, não, eu não vou mais ir, e, né, foi praticamente escolher viver as coisas do mundo. Eu acho que aí foi o meu maior erro, vendo hoje em dia, né, foi esse momento. Essa decisão que você tomou, né? Eu falei assim, não, vou viver o mundo, porque eu era muito jovem, né? Eu falei, não que chamava os irmãos de careta, né? Mas aquela vida ali eu queria conhecer outras coisas, viver outras coisas, estar naquele mundão, tudo aquilo que o mundo tinha para oferecer, né? E eu novo, né? Sabe, eu vou comparar a tua história agora aí com o filho pródigo na Bíblia. O filho pródigo também quis conhecer o mundo, pediu a herança do pai, a parte que me cabe, e ó pro mundão. Vou viver a minha vida, vou gastar tudo que eu tenho, curtiu, até que chegou, né,
se vendo comendo lavagem com os porcos. Praticamente isso daí. Aí falou, não, vou voltar para casa do meu pai, porque, né? E com toda aquela dor e ressentimento, pensando, será que vai me aceitar? Será que vai estar lá ainda? Será que eu vou poder ter essa paz de voltar a viver a vida que eu levava? Né? E isso acontece com a gente, tá, mano? Eu também fui criado também, sabe, pela minha avó, e a minha avó sempre me levou na igreja também. E como você também falou aí, eu peguei uma idade também, ó, pro mundão. Pro mundão também, quis ver minha vida. Mas, assim como você, dei de cara com o muro, me vi comendo lavagem com os porcos aí, e resolvi voltar para casa do pai. E hoje eu tô aí, estamos aí, né? Estamos aí, graças a Deus, nome de Jesus. Amém. Amém. Mas então, foi mais ou menos isso, né, irmão? Daí eu saí, comecei já a viver as coisas do mundão, saí para as danceterias, para as festas, estava sempre já envolvido ali. Aí nesse meio desse convívio com essa rapaziada que eu conhecia ali, que eram meus amigos ali do próprio época, que cresceram comigo, infelizmente ali eu já comecei a conhecer a droga, as bebidas, né, festinha e tudo, e isso foi me levando para esse caminho. Aí depois já no colégio já não ia muito bem. Aí eu lembro que eu acho que com 13, 14 anos, né, minha família tirou dali, eu fui estudar no colégio no centro, que na época era o IEL, para ver se mudava um pouco até em relação à questão de amizades e tudo. E lá pra você ver como que é as coisas de destino, né? Eu lembro que eu cheguei lá, quando comecei a estudar, na época eu já tinha uma mobiletinha, né? Então eu já cheguei de uma mobiletinha acelerando, né? Não precisava nem usar capacete na época, tinha o cabelo grande. Querendo ou não, eu cheguei meio que apavorando, né? 14 anos na época e me divertia, achava legal tudo aquela, né? Aquele estilo de vida. E lá eu conheci um rapaz, que é o Rodrigo, um grande amigo meu, que nós se unimos bastante e começamos a sair juntos e sempre estamos ali unidos, né? E na época também ele comprou uma joguinha, né? A gente saía para os lugares, festa. E né, tinha 14, ele 15 anos, um pouquinho mais velho. E foi indo, por um bolinho do destino, né? Esse mesmo rapaz, a gente se dava tão bem, a gente sofreu um acidente junto. Nós batemos de frente com o ônibus, né? Eu fiquei em coma praticamente, fiquei quase 15 dias. Ele acabou falecendo, né, irmão? E foi muitas coisas acontecendo e depois disso tudo aí que eu voltei a melhorar, né? Como eu fiquei em coma, eu fiquei muito mal, quase morri, fiquei com problema na perna, eu tive cicatriz na cabeça. Eu estou perguntando essa pergunta para você, como foi esse acidente que você teve? Então, como e quando foi, cara? Então, foi em 98, meu irmão. Em 98 a gente saiu para comemorar o aniversário dele e lá tava todo mundo na festa, até uma parte eu lembro, irmão. Porque depois que eu lembro que até uma parte dessa festa ainda eu lembro que nós tava lá se divertindo, depois praticamente foi acordar 15 dias depois. Eu não conhecia minha mãe, não conhecia a família, tava tudo, perna que tava quebrada, clavícula quebrada, cabeça cheia de pó, olho que não enxergava porque o cérebro inchou, esse olho praticamente veio aqui embaixo, eu tava praticamente quase vesgo. E acabei que eu tive 2 paradas cardíacas, morri, não morria. De moto? Os médicos já desacreditado, né? Falou, agora vai ser pela graça de Deus se ele viver ou não, né? Então tudo isso aí aconteceu, né? E por fim, graças a Deus, consegui superar isso. Você mais um, não? Isso. Ele faleceu e infelizmente. E depois disso, né, eu fui melhorando, as coisas foram voltando. Graças a Deus, perfeito não fiquei, né? Mas estamos aí, estamos vivos com o glória do Senhor. E foi uma das coisas também que depois que aconteceu isso daí, em vez de eu mudar e melhorar, porque né, Deus havia me dado um grande livramento, mas infelizmente eu, por revolta minha e por não concordar com tudo que estava acontecendo, o que acontece muitas vezes com o ser humano hoje, né, irmão? Quando as coisas não dão errado, uma coisa muito séria ou grave acontece, a pessoa não consegue muitas vezes assimilar, né? E eu com 14 anos, né, moleque de tudo, já achava que o culpado era Deus, porque eu tinha que ter conhecido ele, tinha que ter acontecido aquilo lá. Eu recordava dele né, ter falecido e eu ter ficado vivo. Cheguei até a me perguntar isso aí. Falei, depois de eu ficar todo esse tempo lá em coma, lá, porque o senhor não me levou. Olha o pensamento de mulher com 14 anos. E isso acabou criando uma certa, não revolta, né, irmão, mas não concordava, não amava, um sentimento de culpa. Tudo misturou ali. E daí eu realmente fui afundou aí mais as ainda. Coisas piorou mesmo. Você afundou mesmo. Aí eu acho que praticamente foi como se fosse uma brecha que eu dei mesmo para o mal entrar, né? Porque desde então, daí as coisas realmente mudaram. Aí eu já não era uma pessoa que já não tinha paz mais no coração, aquela alegria. Sempre do nada, assim, tinha um sentimento ruim, uma sensação estranha com
relação às coisas da vida, né? E sempre buscava as coisas do mundo para poder me sentir bem em paz. Eu já sozinho, ou tranquilo, já não era mais uma pessoa assim, feliz, né? Para mim, assim. Não sei como explicar, né? Mas já tinha aquele vazio no peito e ia procurar no mundo para poder me satisfazer. Preencher esse buraco, esse vazio. Praticamente isso daí. Já estava longe de Deus, ainda aconteceu todas essas coisas, aí só foi piorando. Aí eu fui pro mundão mesmo e fui viver isso aí. Aí você, é o que você se vê comendo lavagem com os porcos. Não, daí por enquanto, irmão, porque daí assim, eu sempre trabalhei, né? Sempre vivi, várias outras coisas aí aconteceram, me envolvi mais ainda com as coisas erradas, né? Várias outras coisas aconteceram do mundão, você, né? Conhece também, né, irmão? Sabe? Sim. Nem tudo aqui eu vou declarar, até para não exaltar o inimigo, ao mal, né? Verdade. Porque assim, eu quero falar mais da graça de Deus. Mas daí foi durante muitos anos assim, continuando, fazendo as coisas, né, vivendo as coisas do mundo, né? Todo o dinheiro que pegava, trabalhava, recebia, ia tudo para gastar em festa, com mulher, né? Em bagunça. Nem saber de nada, né, irmão? Você não... O pensamento da pessoa que está nesse mundo aí não sabe de nada, não. Eu vou acabar com tudo agora e... Porque uma coisa que eu vejo assim também, irmão, hoje em dia que eu sou liberto, é uma coisa que ficava na mente. Porque assim, eu até chegava, fazia as coisas certas, mas parece que é como se ele vira o guia da sua cabeça, ele se mal entra. Então às vezes você fala assim, eu não vou sair, não vou beber, não vou fazer coisa errada. Parece que no outro dia era tudo ao contrário, ele levava para aquele lado. Às vezes você tentava até fugir, pegando outros caminhos, mas acabava naquilo. Aí aquilo ia, né, me deixando assim, eu acho que eu já não consigo mais viver sem isso. Sem estar na bebida, sem muitas vezes estar na droga, sem estar nas festas, saindo, já não tinha paz para ficar em casa e levar uma vida tranquila. Nem chegar do serviço e dormir, guardar o dinheiro, pensar em alguma outra coisa para amanhã. Eu queria viver agora. Se tivesse dinheiro hoje com 1.000, 2.000, 3.000, ia ser, enquanto desse o dinheiro eu estava gastando, estava me divertindo, naquela alegria passageira que me sentia o máximo, mas depois vinha o vazio, aquela dor no peito. E isso foi prolongando, até que um tempo daí, já nem as coisas do mundo já não estavam agradando mais. Aí eu estava já fazendo essas coisas, também isso já não me fazia mais bem. Foi daí que eu realmente vi a opressão do mal na vida, era essa questão de já de ver vulto, não dormir à noite, sempre irritado, triste, do nada estava alegre, vinha aquela tristeza, aquela agonia, e né, eu não conseguia entender nada disso. Foi na época que eu realmente vi, né, eu precisava de Deus na minha vida. E aí eu comecei, né, já a buscar de Deus, ir na igreja, muitas vezes ia com a minha mãe, ficava lá 15 dias, buscando, orando e pedindo a Deus, muda a minha vida, dá-me um coração novo, espírito reto, transforma isso tudo. Eu já não aguento mais sofrer, porque eu estava vendo os anos da minha vida se passando, né, irmão? Certo. Então, tipo assim, eu estava perdendo tudo, eu falei, ele está me levando tudo, eu não consigo mais se libertar disso daqui. Parece que tem umas correntes assim que não dava, né? Então eu pedia para Deus e muitas vezes eu sentia que ele falava na minha cabeça que eu não era atendido, que eu estava numa prisão, assim, eu não me sentia merecedor muitas vezes de ser liberto, porque eu via muito testemunho de muita gente falando, mas comigo não acontece. E entrava ano e aquela questão, né, irmão? Dava dezembro, janeiro, 1º de janeiro, não, Deus, esse ano vai ser um ano diferente, vou fazer tudo. Passava 1 ou 2 semanas, estava na mesma situação, os problemas vinham acontecendo, parece que tudo ia dando errado. Parece que já fazia isso na sua vida para tudo dar errado, para você continuar naquela situação. E foi. E foi vários anos desse jeito, né? Eu sempre querendo mudar. E, bom, já resumindo mais na parte já do que vem da questão, quando começou as mudanças, foi quando eu comecei mesmo, irmão, ler a Bíblia. Eu peguei e ponhei na cabeça assim, falei, ainda, porque assim, passou vários pensamentos na cabeça, quando eu estava nessa situação, né, vivendo assim, né? De se matar, de achar que nada fazia sentido, que pra mim a vida era aquela derrota mesmo. A morte era a solução. Desacreditado por todo mundo, né? Muitas vezes por familiares, por todo mundo desacreditado, você já não se sentia mais capaz. Você via que tinha uma pressão maligna e demoníaca tão grande na vida que você não conseguia, né? Não via mais uma saída. Aí eu lembro muito bem dessa questão de eu começar a ler a Bíblia e ter começado com Deus. Falar, Deus, independente se o Senhor me ajudar e me libertar de tudo isso daí, porque, né, todo mundo que olha para mim já vê que isso aí é meu fim, eu acho que eu não tenho mais saída, eu acho que eu isso e aquilo. Então, assim, mesmo assim, eu creio no Senhor, eu vou começar a ler a sua palavra, vou orar e buscar no Senhor, independente se amanhã ou depois as coisas estiverem do mesmo jeito. Mas eu não vou deixar não, porque o Senhor é meu Deus. Comecei a ler a Bíblia todo dia, eu li um capítulo, 2, e orava o Salmo 91. E assim foi, toda noite buscando. Aí eu comecei a ter sonhos, irmão. Sonhos das coisas melhorando,
sonho deu bem, e sabe, aquele sonho que trazia paz, que você olhava lá e falava, mas será que isso não é coisa da minha cabeça? Porque ilusão. a realidade é totalmente diferente, né? Eu tô sonhando com coisas que eu tô vendo a minha realidade que é outra. Mas aí sonho vem, e aí as coisas começaram a mudar, eu comecei a sentir já uma paz, daí foi um momento que eu acho que ele me tirou um pouco dessa questão do mundo, porque assim, eu também, irmão, fiz questão de abandonar todos os colegas que eu tinha, as pessoas ruins que eu andava, eu me afastei de todos. Eu lembro que eu cheguei até vender um celular que eu tinha, quebrar o chip, eu falei, eu não quero mais contato com ninguém. Porque eu vi que tudo era ilusão, que a amizade verdadeira mesmo não existia, né, irmão? Ainda mais de segundo aí, então é uma coisa complicada. Eu ia até perguntar para você sobre as amizades suas. Né? Porque assim, cara, nós sabemos que a amizade ela influencia muito bastante na nossa vida, cara. Se você tem uma amizade que te leva, né, para os bons caminhos, ou se você tiver uma amizade que te leva para os maus caminhos, cara, ela acaba te influenciando, cara, bastante. Certas vezes. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas amizades, cara. Então, acho que, né, em relação... Você já meio que resumiu aí, né, amor? A amizade tinha bastante que já era desse ponto. Porque o que eu olho e analiso hoje em dia? Porque a galera que eu já andava, já era que tinha praticamente uma história de vida meio parecida. Que já era sofrida, nem tanto sofrida, mas que já tinha tido algum problema emocional, que já eram as pessoas que já não tinha essa certa paz e procurava no mundo, né, tá se satisfazendo. Então você acabava unindo com esse grupinho aí, né, praticamente juntava o bonde mesmo, era festa, era bagunça, era droga, né, e várias outras coisas, né, irmão? Então você vê que só foi levando para isso aí. Realmente, daí quando eu me afastei das amizades que eu vi que já não me levavam a nada e me isolei, aí foi o tempo praticamente que, como se diz, um deserto que eu tive mais esse contato com Deus. E daí era eu e Deus. Daí também chegou um momento que eu ouvi falar, eu não tenho mais nada, eu já perdi tudo. Então agora é só você mesmo, é eu e Deus. E clamando, pedindo pela misericórdia. E ele, né, graças a Deus atendeu, né, irmão? E as coisas foram mudando. Eu comecei a recuperar várias outras coisas aí. E tá indo bem até hoje. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, cara. Esse testemunho é fortíssimo, cara. Dá esperança para muitas pessoas que não têm esperança, que vivem essa situação aí. Olha. Então, você já falou para nós, você já falou para a gente que você cresceu na igreja, né? Eu ia te perguntar para você agora como você conheceu Jesus. Né? Na verdade, então foi a tua mãe que te... Isso, ela já levava, daí acontecia assim, muitas vezes eu ia, é por isso que eu até oriento muitas vezes assim, dou um conselho para quem hoje em dia busca de Deus e não vê uma certa mudança, que continua no pecado e acha que não está sendo ouvido e que as coisas que ele quer, os sonhos do coração dele não serão atendidos, isso é uma mentira do diabo, irmão. Porque assim, eu ia, buscava, muitas vezes a coisa não acontecia, mas eu hoje em dia entendo que tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo certo. Porque muitas vezes eu queria lá no passado mas não aconteceu e ele deve sair, tem os motivos dele, os planos dele são melhores que os meus, né? Então muitas vezes não deu aquela libertação na época, ou porque poderia cair novamente, ou outras coisas, né? Não poderia ser 100%. Ele permitiu todo esse sofrimento, esse tempo aí, e por fim agora que eu voltei mesmo mais para a igreja, foi graças a Priscila, né? Minha prima lá que você conhece. Então chamou, Deus usou um anjo da minha vida que apareceu lá, chegou, ligou para mim, né? Falou, vamos numa igreja que é uma igreja diferente, né? Aí eu fui ali na igreja que era dos discípulos, né? Aí no primeiro dia já começando a ir, já senti a presença de Deus lá, conheci o pastor Raoni, o pastor Raoni eu já conhecia do passado também no mundão, né? Conheci ele no mundão? Já conheci ele no mundão, já. Eu conheci. Já conheci ele do mundão. Ele também já olhou pra mim e falou, eu te conheço, irmão. Aí fiquei meio assim, né? Eu falei, mas será? De onde que será que eu conheço? Aí depois que a Priscila falou o nome dele, eu falei, é Raoni. Eu falei, pô, Raoni, só tem um que eu lembro, né? Aí ele conversou e falou, é só eu mesmo. E daí continuei indo na igreja, né? Pra você ver, né? Já tava meio que tudo já, né, encaminhado. Aí comecei no GC e buscando de Deus, sentindo a presença. E resumindo, né, irmão, mesmo assim daí começou certas mudanças a acontecer, porque daí que eu vi um momento que eu fiquei mais feliz, foi quando eu voltei a fazer algumas coisas erradas, que nem beber cerveja, ou até usar droga. Porque daí mesmo assim, porque assim, tava tão já diferente, que até eu meio tava espantado, falei, mas né, não, será que realmente está assim, por uma influência? Aí fui cair, né, irmão? Meu irmão, não senti prazer nenhum.
Senti um vazio, foi como se meus olhos tivessem sido abertos para aquilo ali, por relação à bebida, droga, tudo que é errado. Sabe, quando você vê assim, falando, o que eu estou fazendo, o que eu tanto tempo eu perdi nisso daí, que é o que diz muitas vezes que ele abre a sua visão para isso aí, né, irmão? Eu peguei, abandonei realmente, joguei fora tudo, falei, eu não quero mais isso aqui para minha vida. E aí veio aquele pensamento na cabeça, falei, graças a Deus estou liberto. Então, porque assim, né, irmão, já cheguei a ser até internado, né, e nessa época aí, tentei, fiquei lá um tempo, aí ficava um tempo até bom, depois caía novamente. Aí quando começou toda essa transformação, que passou 3 meses, 4 meses, 6 meses, aí que veio a alegria. Eu falei, aquele domínio que o mal tinha sobre mim, aquelas correntes já não tem mais. Hoje em dia eu chego, saio do serviço, ou qualquer outra coisa que eu faço, estando bem ou não, pode até passar muitas vezes o pensamento de fazer alguma coisa errada, mas Deus ainda segura, mas não é como antes, porque antes eu já não conseguia mesmo. Vinha o pensamento e falava na minha cabeça, eu ia para droga, ia beber, ia buscar no mundo outras coisas. Hoje em dia eu busco mais de Deus e vejo que a paz, a alegria que Ele dá não tem nada que compra, irmão. Verdade, então irmão, aí verdade. não tem nada para oferecer. Verdade, eu quero falar, fazer uma ênfase daquele que você comentou aí, que Deus, que é sempre no tempo de Deus, às vezes que a gente faz, busca naquele momento, porque não nesse tempo, e sempre tem o tempo para as coisas certas, né, mano? Eu quero puxar lá no tempo de Moisés, Moisés, de José. José, ele foi vendido pelos irmãos dele, como escravo, e na prisão José conheceu lá o copeiro, né, cara? E Deus deu revelação para José dos sonhos dele, e ele contou, revelou tudo, aconteceu certinho, e José pediu para que o copeiro lembrasse dele, né? Só que Deus não permitiu que o copeiro lembrasse de José quando ele saísse dali. Isso. Teve um momento certo do copeiro. Todo aquele tempo que entendeu? você passou lá para ele. Que quando o copeiro lembrou dele, na verdade, foi no momento que Deus precisava dele ali como governador, cara. Isso. Se o copeiro lembrasse de José, né, assim que ele saísse da cadeia, da prisão, José que ia se tornar apenas um simples copeiro. Sim, sim. Não teria sido usado para aquilo que ele teria sido chamado mesmo. Para cumprir o propósito dele. Que tinha planejado. Então, assim, eu acredito que você falou, existe tempo para todas as coisas, né, cara? Então, não foi naquele tempo que eu queria. Que você queria que tinha que ser. Realmente. Entendeu? Eu não tinha pensado dessa forma, você colocou uma passagem o tempo é esse. especial. Legal, é esse. Legal. Então a sua prima lembrou de você agora, te trouxe para disco agora, você encontrou um pastor ali que você conheceu no mundão, hoje transformado, tudo. Hoje um pastor para te conduzir. Então tem um propósito isso tudo, irmão. Tudo. Não, creio sim, irmão. Creio então, porque assim, é maravilhoso, né? Que nem eu falo para você, eu passei, não foi 10 dias, foi praticamente 20 anos aí, que foi nessa luta aí. Então muitas vezes eu cheguei para mim mesmo ali, falei, não tem jeito não, até tentava fazer as coisas direito. Mas a opressão do mal mesmo, quando você está nas correntes ali, ele está, né, na sua mente, ele domina de uma forma que é praticamente como o Moria fala, muitas vezes você é o cavalo dele, né? Então você até tenta sair, mas tudo se encaminha para as coisas que é errado, ele não deixa você ir para a luz. Mas quando você vai para a luz, Deus mostra mesmo realmente o que é a treva, o que é o mundo, que não tem nada para oferecer. Aí você vê, né, como você estava perdido e como misericórdia ele é, né? Misericordioso ele é, né, irmão? De tantos livramentos, de tantas coisas que ele vai, mesmo estando lá, ele nunca deixou de cuidar de mim, colocar as mãos dele e né, tá livrando. Por mais que a gente viva na rebeldia, na desobediência, Deus Pai está sempre assim, cuidando, livrando a gente. Né? Eu tive muito livramento também, cara, sabe? Sem entender, cara, o porquê. Pelas situações, né? Mas hoje eu entendo o porquê. Antes eu me perguntava muito, mas por que Deus permitiu eu viver o que eu vivia antes? Nas trocas, na rua, tudo que eu fiz de errado. Mas hoje eu entendo. E que tudo tinha um propósito, cara. Isso eu já parei para me perguntar isso aí, porque eu já vi a vida de tantas outras pessoas, eu falei, parece que foi tão mais simples, né? Uma vida tranquila. Eu falei, não, olha, quantos acidentes, tudo quebrado, e tantas outras coisas que aconteceu, e tantos problemas, né, cara? Você é Deus, cara, na sua vida, cara. Porque aí, nessa situação, nós vemos Deus, cara. Porque na mão do homem você já estava morto. Já estava, entendeu? Mas nas mãos de Deus, Deus deu uma nova oportunidade, uma nova chance, que somente Ele poderia te dar, cara. É isso que eu vejo. Entendeu? Então aí o nome dele vai ser glorificado através disso aí. E Deus seja renovado, cara. Amém, amém. É o que eu faço hoje em dia, sempre nas minhas orações, eu já lembro, porque a primeira coisa que eu sempre lembro e agradeço, quando eu sei de onde que o Senhor me tirou,
como era no passado, a falta de paz que eu tinha, tudo aquele nervosismo, aquela ansiedade. Não dormia à noite, irmão. Eu lembro que era uma coisa básica, parece que chegava à noite e eu não tinha paz para dormir. Era um monte de preocupação, sempre pensando no amanhã, agitado com tudo. Hoje em dia não, eu sei que está tudo nas mãos de Deus e vive um dia de cada vez e tudo vai na paz, devagarzinho, vai se acertando. Não tem mais aquela... Mano, e é da hora, né, cara? A gente tá na frente de Deus agora. Como você falou, que você caiu. Você, mesmo depois que você começou a caminhar com Cristo, você teve uma queda, né, cara? A palavra de Deus diz que o cair é do homem, né? O levantar é de Deus, né, cara? Então, assim, eu também já tive, quando eu reconciliei com Deus, também tive a minha queda, né, cara? E justamente, como você falou, às vezes você foi lá, caiu, mas você não sentiu prazer naquilo que você está fazendo, né? É uma coisa assim que você olhava assim e falava, eu gostava de tomar uma cerveja, gostava de tomar uma, duas, três caixinhas, eu gostava de fazer isso, aquilo. Aí você vê como mudou, você falou, tantos anos eu vivia assim, procurava nisso a minha alegria. Aí você vai lá e não querendo fazer um teste, mas você vai só pra, né, porque aconteceu a situação, aí você vê e vê que não é mais pra você mesmo. Não, realmente já não faz parte, isso não me traz aquele prazer ou aquela alegria, aquela coisa momentânea, que hoje agora o Espírito já condena, fala, não é pra você, e você realmente sabe que aquilo não vai trazer alegria nenhuma. Nós sentimos um peixe fora d'água. Eu me senti um peixe fora d'água, cara. Quando eu comecei com Cristo, comecei a caminhar com Cristo, e tipo assim, participava de festa, por exemplo, de familiares, e festas que eu gostava, que lá eu usava droga, né, fazia muitas coisas, e eu me sentia um peixe fora d'água. Aí tinha começado a ter festa e eu não tive prazer de ir. Aí as pessoas falavam, mas você virou crente agora, não quer colar com a gente, não quer colar com nós. Chato, mas não é que ficou chato, papo careta, mas não é que ficou careta, mano. Aqui eu tava me sentindo um peixe fora d'água agora, né? Vivendo aquela vez de novo. Aquela alegria momentânea e ilusória, você já não sente mais aquilo, você vê que aquilo não tá te trazendo bem, não vai te trazer bem. É totalmente diferente. E já a paz de Deus, que nem quando você está na igreja, sente a presença, está nos caminhos fazendo tudo certinho, já é uma paz que o mundo não tem. Essa é o que traz a verdadeira alegria, né, irmão? Exatamente, mano. Mano, tá. Então você falou que você batizou em 4 de dezembro, né? Isso. Foi 4 de dezembro. Então foi antes que você tomou a decisão de aceitar Jesus na sua vida? Sim. Você teve um processo aí, até o seu batismo, né? Foi isso. Porque assim, Jesus, vou ser bem sincero para você, irmão, várias outras vezes, ocasião, até na igreja da minha mãe, não aceitava. Isso para mim, eu tinha ele como meu salvador. Eu só não conseguia ser liberto mesmo, porque a opressão do mal era muito em relação a essas coisas do mundo. Mas até por parte também eu entendo assim, né, irmão? Porque, como eu disse, né, até os 12 anos eu estava dentro da igreja. Depois praticamente passou mais 20 anos no mundão. Então é como se o barco, né, fosse lá pro lado da tempestade, para você voltar para o lugar de calma, de calmaria, é difícil. Então teve todo esse processo. Então fiz, busquei ir lá, aceitar, falar, não, quero caminhar com Jesus, quero andar com Deus, mas não era o momento ainda. Até que teve todo esse processo aí para vir a real libertação. Então aceitar mesmo, que eu sempre... Foi agora no discípulo agora? O quê? Você realmente tomou a decisão de batizar, não, de batizar foi agora, e isso, caminhar realmente, tomar essa decisão, porque é um posicionamento que nós tomamos, né, quando nós aceitamos Jesus e falamos, não, eu vou batizar, é o momento, é agora. Foi a confirmação depois de tudo isso que veio acontecendo, ainda mais em relação às vontades das coisas do mundo que foi tirando. Então falei, agora é o momento mesmo de eu realmente descer as águas, firmar um compromisso com ele, seguir em frente e não voltar para trás, para as trevas nunca mais, irmão, só para a luz daqui em diante. Mano, assim, eu não vou iludir, falar que agora você vai ter uma vida fácil, que, né, lógico, claro, mano, às vezes a gente pensa, pô, mas eu vou aceitar Jesus, eu vou virar crente, a minha vida vai mudar, vai ficar tudo bem, tudo certinho. Não. Assim, não muda não, meu querido. Porque aí que o diabo vai investir mais ainda. Porque ele não quer perder, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Quando ele vê que ele perdeu uma alma para Cristo, ele enlouquece, mano. Ele quer fazer de tudo para resgatar essa alma para ele de novo. Né? Vários pratos, vários manjares, várias armadilhas ele coloca. Né? É assim, mas em nome de Jesus, que você esteja revestido aí das armaduras
né, celestiais aí, neste caminhar aí. E tamo junto, mano, em nome de Jesus. Amém. Mano, fala aí pra nós aí. Lógico, eu vou fazer uma pergunta meio boba aqui. Certo. Meio boba, né? Mas eu quero saber, né? Você é mais feliz agora ou antes? Não tem nem comparação, né? Não tem nem comparação. Pergunta né? boba, mas hoje em dia eu tenho a paz de Deus na minha vida aí, tudo tá caminhando certo. Hoje em dia eu durmo em paz, acordo, eu tenho esperança, eu tenho sonhos. Tudo voltou, irmão. Tudo naquela tranquilidade. Eu não sou uma pessoa mais perturbada, mais irritada, nervosa, então. E a grande mudança mesmo, que eu acredito que eu fico muito feliz hoje em dia, é de não precisar mais das coisas do mundo aí para ser feliz. Né? Então, hoje realmente eu entendo que eu sou liberto, não estou sob influência nenhuma do mal, caminhando com Deus, como você disse. Fácil não vai ser daqui em diante não. Mas com Deus, né, eu sei que tudo é possível, tudo vai acontecendo. E aí vem aquela mensagem, né, parte da Bíblia que o choro ele pode durar uma noite, mano. A gente caminhando com Cristo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? Às vezes a gente vai passar por luta, vamos passar sim. Por provas, vamos passar sim. Em nome de Jesus, mas nós vamos ter a vitória. Em nome de Jesus. Não é fácil, mas... Não, a questão agora é assim, né? A gente sabe que está do lado do vencedor, do dono do mundo, do Deus Todo-Poderoso, e que pode vir o que vier. Se a gente estiver com Ele e não abrir mão dele, cada vez mais estar buscando e estar junto, nós vamos vencer. Amém. Então esse é o grande... Somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Então tá bom, vamos lá. O que Cristo é para você hoje? É o tudo, né? É o tudo, né? Em primeiro lugar, Deus, né? Então, no meu pensamento, eu sempre estou interligado com Ele, pensando no que Ele deixou, os ensinamentos dele, em todas as atitudes, né? Às vezes somos falhos, porque quem não é, né? Nós somos pecadores, mas sempre minha mente está ligada nas coisas que vêm do céu, que é dele, para tentar sempre caminhar e sempre estar cada vez mais feliz e mais sentindo essa paz aí, transformação que vem acontecendo dia após dia. Amém, amém. Mano, pedi pra você deixar uma mensagem aí para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir. Deixar uma visão, passar uma mensagem, passar uma visão para vocês, mano. Sobre essa vida de viver no mundo e hoje estar vivendo com Cristo. Né? Eu acho assim que às vezes a pessoa pensa que é feliz, que é liberta e não é, né, irmão? Porque eu creio que, eu acho que muitas vezes está vendo aquela questão do filme da Matrix, né? Então assim, você quando toma a pílula realmente abre o olho e vê a realidade. Então hoje em dia o que é no mundo? Você cresce aí com todo mundo ensinando. Você tem que ter um trabalho, casar e trabalhar, e se esforçar e ter bens, né? E muitas vezes isso pode ser pisando em cima dos outros, que você vai ser feliz. E eu vejo que muita coisa que acontece ou com o mundo, que você conquista tudo isso hoje em dia e não é feliz. Daí, hoje em dia a pessoa precisa de um psicólogo, precisa de tratamento, precisa de remédio para dormir. E é tudo ao contrário, irmão. Porque a real felicidade está em Deus. Está em fazer a vontade de Deus, que é amar o próximo. E fazer tudo o que Deus deixou nos mandamentos dele. Que isso realmente vai te trazer alegria, paz, felicidade. E o resto, tudo, irmão, é ilusão. Então, o mundo cria gente para correr por esse lado. Somos doutrinados, falando que é assim, que a felicidade vai ser em ter dinheiro, em ter muita coisa, e não é, né? Exatamente, mano. Muitas pessoas me falam, pô, cara, você é crente, hoje batizado, mas você não tem um carro, eu não vou testemunhar que Deus me deu um carro, Deus me deu uma moto, Deus me deu uma casa. Eu vou testemunhar a libertação, a cura espiritual que Ele fez na minha vida. O amor que Ele semeou por mim. E eu vou estar aqui disposto a dar a minha vida pelo Evangelho, mano. Não é fácil a gente caminhar com Cristo, mas eu tomei essa decisão que você também tomou. Né? E em nome de Jesus a gente vai caminhar aí longe. Até porque, né, irmão, nós sabemos hoje em dia que tudo é passageiro, isso aqui vai acabar, vai ficar aqui. E tem um novo céu, uma nova terra, uma nova terra onde nós vamos viver, uma nova Jerusalém. Então você tem que estar pensando lá em cima, as coisas aqui, tudo é bom ter tudo isso daí, né? Mas em primeiro lugar Deus, que Ele realmente é a vitória, é a alegria, é a paz, é o amor, é tudo, né? Amém, meu irmão, amém. Glória a Deus, testemunho fortíssimo. Que esse testemunho possa encontrar a terra boa aí, em nome de Jesus aí. Amém. Mano, eu quero falar com você que está assistindo a gente aí, eu quero falar sobre o evangelismo simples.
Qual é o evangelismo simples? Às vezes você está, né, tomou a decisão de servir a Deus, né, de estar no caminho do Senhor, e queria fazer alguma coisa por Ele. Fala assim, eu quero estar trabalhando na tua obra, mas eu tenho vergonha, às vezes eu não tenho, né, tipo assim, alguma coisa que possa fazer. Eu quero desafiar você, mano, né? Às vezes você não tem né, um ministério aí. Eu quero desafiar você a fazer o evangelismo simples, qual que é? É isso aqui, ó. Entregar os folhetinhos, né? É isso aqui, você não precisa ter dom, não precisa ter nada. Simplesmente você pega a palavra de Deus, né, tá aqui, e você compartilha aí, né, sai distribuindo. Às vezes você está no seu trabalho, você carrega aí na sua bolsa, você está no seu trabalho, você compartilha com o seu amigo uma mensagem. Você está no caminho aí, você encontra uma pessoa, às vezes, cabeça baixa, né, de repente você entregando uma palavra dessa aqui, ele vai ser evangelizado com essa mensagem aqui. Se você quer fazer esse evangelismo simples, às vezes não tem como começar, eu quero deixar aqui, ó, entre em contato comigo aqui, com o Evangelismo na Quebrada, que eu quero aqui, ó, quero te abençoar, eu quero te abençoar com esses folhetinhos aqui. Você pode entrar em contato comigo aqui, que eu tenho bastante, né, o pastor Clóvis, Deus abençoe a tua vida poderosamente aí, esse pastor abençoado aí está nos abençoando, né, com muitos folhetinhos, vai chegar agora a 30 mil folhetinhos aí, e a gente queremos aí compartilhar com vocês. É de graça, mano. Se você quiser distribuir, é só entrar em contato comigo, que eu quero te abençoar, quero te entregar para você fazer a obra do Senhor aí. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Passei essa visão aí. Agora eu quero aqui agradecer, mano. Fazer um agradecimento aí ao Ideia Podcasts, aos irmãos lá do Ideia Podcast. Mano, Deus abençoe este ministério poderoso. Fora essa segunda-feira, na próxima segunda-feira estarei eu e a minha esposa lá, né, testemunhando aí, falando o que Deus fez na nossa vida, mano. Nosso testemunho é daquele jeito. Testemunho, eu vou falar pra você, mano. É só assistindo lá, acompanha lá o Ideia Podcast, tá lá no Instagram, no YouTube, procura lá que vocês vão encontrar lá, gente. Eu também quero aqui agradecer também a Lopes Esporte, que está nos abençoando com a camiseta. Tem camisetas também do Evangelismo na Quebrada lá. Né? Se você quiser comprar sua camisa personalizada, também uma mensagem, uma frase, né, da palavra, o que você quiser, sublimação 100%, liga na Lopes Esporte lá e fala com o Reinaldo. Entre em contato comigo também, eu te passo o telefone do Reinaldo, que agora no momento eu não sei de cabeça, né? Mas eu te passo para você aí nos comentários aí. Beleza? Também quero agradecer aqui ao Manela Music. Mano, Dentinho, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Estamos juntos, é nóis. Né? Logo, logo vamos voltar com as nossas lives também aí no Manela Music aí, trocar uma troca de ideia, né? De som, muito som aí em nome de Jesus. Também quero aqui fazer um agradecimento a uma pessoa especial, que hoje é aniversário dela, que é minha esposa, Silvana. Que Deus te abençoe grandemente, né? Que chuvas de bênção caem sobre a sua vida, né? Que Deus possa te capacitar, te tornar uma mulher sábia, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o teu lar e a tola a destrói com as suas próprias mãos, né? Então que Ele te dê sabedoria, minha esposa, meu amor, tá? Vou fazer aniversário. Deus abençoe grandemente a tua vida. Mano Wagner, muito obrigado. Obrigado a você. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Obrigado mesmo. Tamo junto, é nóis. Até a próxima live aí. Mano Wagner também, estamos juntos no mesmo ministério, discípulos, né? Você viu que o testemunho do mano aqui é forte, mano, poderoso, né? Se você que está assistindo aí quiser levar esse testemunho aí, mano, para sua igreja, seu ministério aí, de repente, mano, fala com o mano aí, o mano vai testemunhar assim, né? Em nome de Jesus. Tamo junto? Ó, sábado que vem, às 16 horas, mais uma live, mais um testemunho poderoso da sua vida. Tamo marcado? Beleza? Tamo junto, é nóis. Fique com Deus. Evangelismo na Quebrada, divulgando o Evangelho de Cristo. Compartilha aí, mano. Compartilha.